muito obrigado, presidente. É uma honra poder participar dessa audiência pública de extremamente alto nível, um debate de qualidade. Eu agradeço a presidência, agradeço os membros presentes da CCJ, e eu tive a felicidade de trabalhar como diretor do Banco Central do Brasil em várias diretorias e também no chamado Banco de Compensações Internacionais, que é o chamado Banco Central dos Bancos Centrais. Então, eu queria trazer um pouco dessa perspectiva para os nossos debates. E eu queria trazer, sobretudo, depois, como sou um dos últimos a falar, eu diria, presidente, um pouquinho de nota de otimismo em relação a um debate que, obviamente, existem pessoas favoráveis ao encaminhamento da PEC 65 e pessoas mais céticas em relação a esse encaminhamento. Eu começaria por coisas que eu ouço, que eu ouvi e que eu acho que são coisas de consenso. Primeiro, e eu posso dizer isso testemunhando com a minha experiência internacional, de fato, o nosso Central é um organismo considerado de excelência no mundo dos bancos centrais. Por vários motivos que foram ditos aqui, pela sua maneira de ter sido capaz de reduzir e controlar a nossa inflação, o trabalho de redução de risco de crédito, o trabalho de aperfeiçoamento dos seus mecanismos de pagamento rápido, as suas inovações financeiras, a sua capacidade de supervisão, a sua regulação forte, respeitando Basileia. E eu agregaria um elemento que me é caro, que é o fato de ter também iniciado uma agenda inovadora sobre as finanças verdes, a luta contra as mudanças climáticas. Então, isso eu acho que do ponto de vista da maneira como a nossa autonomia operacional, que foi decidida por esta casa recentemente, funcionou, eu diria, estamos de parabéns, a comunidade internacional nos parabeniza. Eu acho que também uma coisa que eu vi como consensual é esse reconhecimento que a nossa excelência hoje, e a excelência dos meus colegas, a dedicação deles, a competência dos meus antigos colegas e dos dirigentes da instituição, alguns deles presentes nessa audiência, também se reconhece como estando sofrendo de um momento de deficiência de recursos para justamente manter essa qualidade de excelência e manter um nível de remuneração adequado à qualificação dos quadros funcionais do Banco Central. Então, isso é, eu acho, o tema sobre o qual nós estamos discutindo aqui. A questão que eu me pergunto é se para efetivamente assegurarmos uma maior segurança orçamentária, é preciso realmente haver essa mudança de estatuto jurídico legal que a PEC 65 está propondo. E, presidente, isso, como no linguajar dos bancos centrais, é uma questão chamada de balanço de riscos. Quais são as coisas que realmente, como foi dito aqui por vários membros desse painel, são favoráveis a assegurar-se, além da autonomia operacional, uma maior autonomia orçamentária, ou se é necessário para que essa autonomia orçamentária se fortaleça, que exista esta mudança de estatuto jurídico para um estatuto de empresa pública. E eu gostaria aqui, a minha responsabilidade com a minha experiência, é de colocar para essa ilustre comissão o fato que, no meu julgamento técnico pessoal, o balanço de risco com os elementos de mudança de estatuto, e assim como foi salientado por alguns dos oradores que me que anteciparam,
me parece desfavorável, não me parece ser condizente com os ganhos potenciais. Eu queria dar alguns exemplos. Eu acho que essa mudança, apesar dela ser intencionada em favorecer uma segurança para o orçamento do Banco Central, ela deixa questões importantes em aberto, ela deixa questões de natureza técnica e ela deixa, sobretudo, questões de relacionamento entre o Banco Central e o Tesouro Público, que me parecem pedir uma maior cautela, um maior tempo de reflexão para essa comissão e também para o conjunto dos participantes desse debate, antes de nós decidirmos uma mudança para assegurar recursos orçamentários, no sentido de enveredarmos por um caminho de uma transformação constitucional tão importante como essa PEC 65. Deixa eu lhe dar alguns elementos de dúvida, não é? De riscos, que eu considero suficientemente importantes para que se tenha mais cautela, para que se dê mais tempo à reflexão, para que se ponderem esses elementos de risco. Primeiro, o fato da experiência internacional que eu tive no BIS mostrar, como foi dito aqui, que existem vários regimes jurídicos bem diversos de gestão para a maneira de se assegurar a segurança orçamentária de bancos centrais. Mas, no meu entender, todos os estudos que eu acompanhei no Banco de Compensações Internacionais nunca anteciparam uma mudança estatutária antes de se ter uma perfeita clareza sobre os elementos, por exemplo, das relações claras e específicas de transferências de recursos entre o Tesouro e o Banco Central, coisas que, pelo meu entender, seriam remetidas a legislações ulteriores. Que haja uma definição realmente clara da maneira como seriam repartidos os ganhos de senioragem do Banco Central. Faria a contabilidade da carteira de dívida pública no novo Estatuto do Banco Central. Ou seja, me parece que o que nós estamos, de certa forma, desejando, que é uma estabilidade orçamentária para o Banco Central, para completar o seu sucesso como órgão que foi capaz, com a sua autonomia operacional, de fazer os progressos macroeconômicos, financeiros que o país teve, seria preciso pensar mais, pensar melhor, porque algumas coisas estão sendo decididas através de um texto constitucional, sem que os detalhes precisos, que são importantes e que em outros bancos centrais preexistem a uma mudança, estejam presentes nos textos constitutivos desses bancos centrais, seja o Banco Central Europeu, seja o FED, sejam outras instituições. Segundo elemento importante que eu gostaria de colocar, que tem a ver com o quadro de remuneração de um novo Banco Central sobre o estatuto de uma empresa pública, eu diria que sim, nós queremos que haja uma remuneração do talento no funcionamento, no funcionalismo público, apesar de nós considerarmos que temos que endereçar a questão de desigualdade social no nosso país. Eu acho que é importante reconhecer que temos que valorizar as qualificações necessárias para algumas funções técnicas de alto nível no governo, que são funções que produzem justamente alguns desses bens públicos que foram lembrados nessa audiência. Estabilidade monetária, estabilidade financeira, gerenciamento sustentável da dívida. Agora, isso me parece, presidente e membros da comissão, uma questão muito mais de RH do Estado em geral, que deve ser resolvida por uma política
conjunta do funcionalismo num projeto de gestão administrativa do que ser tratado através, digamos, da tentação de se criar empresas específicas, isoladas, que cada um poderão determinar as suas condições salariais específicas em função de suas receitas, em função do seu estatuto. Me parece que isso levaria a uma fragmentação que, no fundo, de certa forma, impede com que nós tenhamos um sistema público de gerenciamento da política monetária, da política fiscal e da supervisão bancária que tenha coerência e consistência. Eu queria só dar alguns outros exemplos, sem digamos, desmerecer alguns dos pontos que foram levantados por alguns dos meus ex-colegas e que são, me parecem, relevantes para melhorar a situação. Eu queria lembrar, eu acho, e me alinhar nessa posição que foi defendida pelo senador Alexandre, sobre o fato de não nós necessariamente precisarmos, para melhorar a estabilidade orçamentária do Banco Central, fazer esse passo muito forte de uma mudança constitucional, quando a gente pode ter elementos de melhora do orçamento do Banco Central e da sua segurança orçamentária, através de coisas que já foram mencionadas nessa audiência. A utilização, por exemplo, de instrumentos que hoje estão obsoletos, mas do tipo rede BC. Um outro elemento de risco, eu estou elencando elementos de risco, porque justamente é esse balanço de riscos que eu estava mencionando. Vale a pena melhorar com o arcabouço que nós temos, ou vale a pena arriscar uma mudança constitucional sem saber exatamente os elementos que poderão eventualmente ser decididos por uma lei complementar? Por exemplo, a empresa estatal que seria criada, ela poderia se engajar em atividades econômicas justamente a fins arrecadatórios, porque justamente faria parte de assegurar o seu orçamento e arcar com seus custos. Isso tem elementos positivos, mas tem, presidente, elementos de risco, porque nós sabemos hoje que com as novas tecnologias do setor financeiro pode haver uma falta de perda de controle, seja do órgão, seja do Congresso Nacional, seja do Executivo Federal sobre a criação desses novos instrumentos financeiros. Sabemos todos que hoje a inovação financeira ela tem aspectos extremamente positivos de inclusão social, mas ela também pode ter aspectos extremamente, digamos, problemáticos em matéria de criação de elementos de riscos sistêmicos, de bolhas, etc., etc. Então, finalmente, do lado do relacionamento entre o novo Estatuto Banco Central e seus órgãos de supervisão, a minha pergunta e a minha dúvida sobre o risco é saber sobre como se coadunaria a relação que hoje existe entre o Conselho Monetário Nacional e a supervisão feita pelo Congresso Nacional. Eu queria só terminar com alguns elementos que também me parecem elementos de risco, presidente, que já foram mencionados. É a maneira como não me parece esclarecida hoje, na maneira como está encaminhado o processo, os detalhes específicos do relacionamento dessa nova empresa estatal com o Tesouro Nacional. Existe a possibilidade, como nós sabemos, de haver a eventualidade de perdas oriundas das atividades e das carteiras de bancos centrais. Como é que exatamente se fariam essas compensações?
Como é que, por exemplo, também se faria a exata repartição dessa senhoragem? Eu entendi que certamente a integralidade não seria revertida para essa nova empresa estatal. Mas não há detalhes sobre exatamente como se faria essa chave de repartição. E, por exemplo, no Banco Central Europeu, isso é feito de uma maneira muito precisa, ou seja, a definição dos ganhos de senhoragem, a maneira como eles são repartidos entre os acionistas, como sabemos, o Banco Central Europeu é feito de acionistas de todos os bancos centrais europeus, mas esse detalhe de repartição, ele preexiste na maneira como o ato de criação do Banco Central Europeu foi desenhado. E me parece que a sociedade precisa ter clareza sobre como esses recursos seriam redistribuídos. Finalmente, eu acho que já foi mencionado 15 segundos. a questão da contabilização da dívida da carteira do Tesouro no Banco Central. Não acho que seja um problema trivial, acho que pode causar, sim, um elemento de incerteza. Enfim, a minha colocação, presidente, é para que tenhamos cautelas e não nos precipitemos para uma aprovação de um instrumento constitucional antes que haja um debate aprofundado sobre esses elementos de risco e de dúvida que eu acabei de elencar. Agradeço, muito obrigado. Todos nós, senadores e senadoras, aqui agradecemos ao senhor pela disponibilidade, pelo esclarecimento e na busca, porque todos nós estamos, para aprimorar essa PEC. No final, a gente vai conduzir algumas perguntas de internautas e cada um vai ter a oportunidade de acrescentar algo, tá bom? Vamos, então, ao senhor Gustavo Jorge Loyola, que está esperando, é o 10º, ex-presidente do Banco Central do Brasil, para a sua exposição por 15 minutos.